Sebastião Parreira, o Agro tem voz, e eu estou aqui na Invest Smart para conversar sobre o agronegócio, o que está acontecendo no agro, o agro que é a base sólida do nosso país, que sustenta o nosso país, que carrega o país nas costas. E eu estou aqui, e hoje tá bom demais, porque tá o Bira, o Tonho e o Bastião. Pronto. E nós vamos falar de agronegócio para o produtor rural, para ele abrir a cabeça, para ele enxergar e trazer mais ganho, ou então segurar as contas, pagar as contas e conseguir aí mais dinheiro na próxima safra. Quando eu falo mais dinheiro, é que ele consegue pagar a compra, investir mais na sua fazenda, investir na sua família. E é para isso que nós estamos aqui, para levar algo melhor para o produtor e para a produtora rural, que vai nos ver aí na televisão, no YouTube, no Instagram, e tudo isso é para você. E eu estou aqui com o Tonho. E tô com o Bira. O Bira não é do Jô Soares, mas é o Bira do agronegócio. É tipo isso. E não sou tão bonito quanto o Tonho, né? Então a gente está aqui com essa beleza toda e conhecimento do agronegócio. Pessoal, e como que está a demanda do agro mundial? Conta pra gente isso aí, porque o Brasil é o centro, é um dos principais players. Mas vamos contar pro pessoal como que está essa demanda do agro mundial, o Brasil principalmente como centro disso. Esse ano está muito difícil, né? Um ano complicado, a gente está vendo muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo, várias políticas econômicas diferentes com os Estados Unidos, China, várias coisas que estão acontecendo. E a gente tem que acompanhar de perto muito, né? E cada vez mais perto, tudo que a gente pode ter acesso de informação. Então, hoje, o Antônio, por exemplo, ele tem acesso a diversos tipos de relatório. Hoje, ele é o nosso especialista de agro no escritório, então toda a área de commodities. Hoje, ele que faz toda essa curadoria. E, cara, o que ele acompanha é fenomenal. Então, Antônio, mais ou menos, o que a gente estava conversando agora no almoço? O que você tem analisado quando você olha os relatórios? Bom, Tião, assim, o que a gente tem visto, tá? Assim, vou fazer um preâmbulo só para falar um pouco do mercado, né? De um modo geral, o mercado global, né? E depois a gente vem falar do Brasil, né? E do produtor, que é o interesse aqui, né? Bom, o que acontece? A gente veio de umas safras que a gente tinha um preço agregado nas commodities muito alto, né? A gente viu ali uma arroba de 310, a gente veio uma saca de soja aí na casa dos R$200, a gente vê o milho a R$100, né? E a gente tem agora uma volta desses preços, né? Muito dessa volta desses preços tem muito a ver com o cenário de juros global, com investimentos de um modo geral, né? A gente vê preço de trator voltando, preço de KCl, né? Que é o adubo também voltando. Então esse preço ele mudou muito, mas ele mudou muito por quê, né? Isso eu acho que é muito importante a gente falar. Mudou muito porque a dinâmica de oferta e demanda mudou, e também porque as condições globais elas se alteraram. Tendo em vista, por exemplo, essa safra que a gente fala agora, a gente viu o preço da soja aí do ano passado ali na casa de 150, fechou 120 mais ou menos, para o produtor do interior do estado de Goiás, né? De um modo geral, né? Esse ano a gente volta aí para a casa dos R$100, chegou a bater 99 em algumas cidades, alguns municípios do estado de Goiás. No Mato Grosso bateu 80. Mato Grosso, em Sinop, se eu não estou enganado, foi 80, 85, algo nesse sentido, tá? E isso aconteceu muito por conta da oferta, mas muito por conta da demanda, né? A gente viu pelo lado da oferta uma produção um pouquinho menor, principalmente na questão do milho, né? O milho, na primeira safra, no Rio Grande do Sul, a gente teve inundações, a gente teve muito problema na região sul do país na primeira safra de milho. Já na safrinha, antes mesmo do plantio da safrinha, a gente via os produtores falarem, olha, a gente perdeu janela de safrinha, a situação está bastante complicada, não vou fazer safrinha, vou passar para o sorgo. A gente viu muito isso acontecer. E aí a gente pegou os dados da Conab e de algumas casas que a gente assina aqui para poder fomentar, né, nosso fluxo de informação. E o que a gente identificou? A gente identificou que essa produção ela seria reduzida ali na ordem de 10%, mas junto com a produção reduzida em 10% também vinha uma produtividade menor, que inicialmente na projeção da safrinha ela vinha na casa de 12%, 13%, 14%. Diverge um pouquinho de cada casa, região, né? Mas era mais ou menos essa projeção.
que aconteceu? As chuvas voltaram e o produtor ele ficou um pouco mais... o produtor que se propôs a fazer esse plantio de safrinha, ele acabou sendo beneficiado, porque essa redução de produtividade ela não veio conforme era projetado inicialmente. Então, o que teve? Teve uma redução da área de plantada, né? Da área produzida. Né? Então, você teve ali uma redução na ordem de 10%. Esses dados eles são 90% já reais e 10% ainda estatísticos. Né? Mas o que acontece com isso? A gente viu a quantidade de milho que vai ser ofertada e que está sendo já ofertada, né? Originada, ser reduzida de 130 da safra passada para casa de 120 essa safra. Isso é materialmente uma melhora para os preços, mas isso a gente está falando pelo lado da oferta. O lado da demanda é que complicou um pouco os preços e é por isso que a gente veio caindo. Só com referência para começar a falar sobre demanda, nos 4 primeiros pregões desse ano, o preço do milho chegou a cair 12% em alguns contratos futuros. Né? Coisa. Que é um volume assim, totalmente atípico. Né? Então, o cliente que estava posicionado, por exemplo, perdeu um volume muito rápido, perdeu um volume de dinheiro num tempo muito curto, né? Assim, muito rápido. Então, isso pressionou muito os preços. Por quê? Porque o mercado asiático teve algumas políticas do mercado asiático para a redução do consumo de carne suína, por exemplo. Né? Então, o estoque de passagem do mercado americano aumentou. Né? A gente vê esse ano, por exemplo, o estoque de passagem um pouco até maior do que do ano anterior. Né? A produção americana foi muito boa no Corner Belt. Né? O fluxo de exportação, que é uma coisa que a gente olha muito o line-up dos portos. Então, a gente vê muito como é que está esse fluxo de exportação. Né? Assim, agora não falando só do milho, né? Falando de um modo geral, porque a gente sabe que a exportação do milho vem mais do segundo semestre. Mas a gente viu essa pressão pelo lado da demanda. Né? E isso pressionou muito o preço. Junto com essa pressão da demanda, tem um outro ponto que eu acho que é muito importante, que eu acho que já até pode dar um gancho para a gente falar daqui a pouco também, que é a questão do crédito, né, da dívida do produtor rural. Então, quando o produtor colhe, de um modo geral, o que ele precisa fazer? Ele precisa vender rápido para poder pagar os custos do plantio dele ali. Né? E, além disso, nós, Brasil, ainda temos um gargalo muito grande, que é a armazenagem. Né? Recentemente estava acompanhando os resultados de uma empresa que é listada em bolsa, que produz armazéns, produz em silos. Né? E tem um gargalo aí de quase 75% do que é produzido não tem local de estocagem. Ou seja, você é compelido, ou seja, você é obrigado a vender naquele curto prazo. Tem que entregar, né? Você tem que entregar. Então, junta a fome com a vontade de comer. Né? Porque eu preciso vender para pagar minha conta e eu tenho pressão para poder vender rápido. Eu não tenho onde deixar minha produção. E eu não tenho onde deixar toda a minha produção. Tenho casos aqui do escritório, clientes nossos, que botaram produção de milho em silobag e perderam quase 50% com caruncho, porco do mato, enfim. A gente tem esses problemas. Né? Então, pelo lado da demanda, a gente viu o mercado asiático sair das compras. E ele comprou muito nos Estados Unidos, aí ele sai das compras, empurra o preço para baixo, o preço dá uma estabilizada num patamar mais baixo, ele volta, compra de novo, tem uma alta marginal e depois ele pressiona. Então, isso fez com que o preço do milho no primeiro trimestre, né, ele depreciou muito, ele teve uma depreciação muito alta. Né? Então, por esse lado, que é o lado da demanda, isso está prejudicando muito. Esse exemplo que eu citei é o do milho, mas isso também cabe para falar da soja. Né? Além disso, do milho, a gente ainda tem os componentes que são substituíveis. Por exemplo, quando o milho começa a ficar um pouco mais estressado em preço, o produtor de ração ele troca a fonte. Ele pode trocar por sorgo materialmente, porque tem o tanino, então não dá para trocar 100%, mas ele pode substituir por trigo ou por outro grão equivalente. Né? Então, isso pressionou muito. O lado da oferta reduziu como a gente projetava, porém a demanda ela ficou muito mais restrita. Muito mais aquém do que estava também. Justamente. Então, se a demanda reduziu, a nossa oferta deveria ter reduzido ainda mais para a gente ter uma alta no preço frente à baixa que a gente teve. E isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Então, a nossa preocupação hoje, enquanto escritório aqui é o que a gente falou agora há pouco, né? O meu intuito é tentar proteger o patrimônio do cliente. Você que é produtor, você já sabe ganhar dinheiro no agro, né? Você já está dentro da porteira seu, já é muito bom.
que a gente tenta fazer aqui? O nosso intuito aqui é proteger o que você já produz. Então, a nossa ideia aqui realmente essa, né? Um negócio que você falou muito legal é a parte do crédito, né? O agro está ficando cada vez mais dinâmico. Um dos principais fatores que a gente tem que acompanhar em todo mundo é a curva de juros. Então, os Estados Unidos têm segurado a curva de juros, né? Toda a parte do Banco Central americano tem segurado essas taxas para controle de inflação. E a economia dos Estados Unidos está indo bem. Então, quando ela está indo bem, tem mais empregos sendo gerados. Com mais empregos sendo gerados, a população continua tendo poder de compra. E com esse poder de compra, os juros, a alta dos juros não é suficiente para controle de inflação. Então, a gente está vendo realmente um trabalho dobrado do Banco Central, né, que é o grande Roberto Campos Neto ganhou 3 anos o melhor presidente do Banco Central do mundo. Por quê? Porque ele tem feito um trabalho incrível de controle de inflação, utilizando o sistema de pesos e contrapesos da taxa de juros na economia. E hoje isso está afetando todo mundo, porque se os juros estão num patamar onde cada vez mais é mais caro eu me financiar. Né? E a maioria dos produtores ele começou a perceber que o barter é uma opção onde todo mundo ganha dinheiro, menos eles. Né? Então, você às vezes, quando você jogava um barter, você fazia um financiamento na safra, você gastava 40%, 50% de juros no ano. Porque quando você bota que você está pagando 15%, 20% de ágio no preço de uma semente, de um fertilizante, para você pagar em 6 meses, você analisa essa conta, você está pegando juros muito mais caros do que você está pagando. Muito né? mais. E hoje o nosso mercado ficou com muito medo do que o agro pode representar. Por quê? Não tem conta pequena. Né? Então, não existe. Não existe conta pequena. Então, tudo no agro são valores colossais. Né? Um cara que tem aí 1.000 hectares, esse cara ele é muito endividado. E tudo bem, porque ele também produz muito. Né? Então, a gente está falando, se o cara, no tempo áureos da pandemia, ele gastava R$6.000 por hectare, o cara gastava ali na ordem de 6 milhões, tranquilo, só para se financiar. Né? E às vezes ele comprava uma máquina, às vezes ele estava comprando uma fazenda, ele tinha mais umas parcelas. Quando você vê, é um cara que rodava de 20, 30 milhões de dívida. E é um produtor teoricamente pequeno. Né? Hoje, isso é normal, né? No agro. E hoje o cara de 1.000 hectares é um produtor pequeno. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma adesão muito forte do agro aos sistemas de RJ. Né? E se você me perguntar o que eu acho disso, eu te digo, eu acho que é uma ótima ferramenta como eficiência para o cara não quebrar. Né? Por quê? Como toda arma, ela pode ser usada por bem ou por mal. Uma RJ bem feita, ela dá sobrevida para um fazendeiro e dá também seriedade para o mercado. O problema é que a gente sabe que tem muito ladrão de galinha ainda, lobo fantasiado de cordeirinho no rebanho. Né? Então, quando você recebe uma abordagem de um cara que está ofertando uma RJ para fazer a proteção de você não pagar a sua dívida, nem sempre é assim. Né? Para quem não sabe como é que funciona o processo de uma RJ, primeiramente a gente tem que provar que a RJ é necessária para você continuar vivo na sua profissão. Em resumo devo, não nego, pago quando puder. Então você tem que mostrar para os seus credores um plano de aprovação daquela RJ. E eles têm que olhar para o que você está falando, que você vai fazer, e acreditar em você. Se você faz uma RJ que não tem tanto, digamos assim, nem pé nem cabeça, ela não é aprovada. E segundo ponto, se você monta uma RJ e ela é aprovada, mas ela não foi bem feita, ninguém te empresta dinheiro. Sim. Porque, beleza, você não vai pagar as contas que você deve, mas você não consegue mais dinheiro para você poder produzir. Então você vai acabar perdendo sua fazenda do mesmo jeito. Porque né? você não consegue o plantio da safra seguinte. Exato. Então, e você tem que continuar vivo para continuar se pagando. Então o que a gente vê hoje, por exemplo, chegou vários fazendeiros aqui com 200, 300 milhões de dívida, que os caras não conseguiam pagar uma passagem de 30 milhões ano. Então esse cara nunca vai se pagar. Então não tem para onde ele correr. Ou ele vai fazer a RJ ou ele vai vender a fazenda dele. O que a gente tem visto muito, né, que no nosso mercado em si, a gente trabalha as duas pontas, tanto a ponta do crédito quanto a ponta do investimento. Então, muitos dos nossos investidores investem no agro, através de fundos de investimento no agro, através de CRIs no agro, no mercado imobiliário, mais CRAs no mercado do agronegócio, através de LCA. E esse mercado ficou com, digamos assim, muita atenção para esses períodos de RJ, porque é o que os investidores falam assim, cara, e agora? O que vai acontecer? Acenderam um alerta, né? Exato. Tanto que você fala assim, cara, e agora? Você está vendo que na Bolsa os fiagros estão sofrendo, eles caíram bastante. E o que a gente fala? Nenhuma casa de crédito vai emprestar dinheiro sem tomar suas garantias anteriormente. Então não tem problema de falar nomes aqui. A maior casa de crédito hoje listada em Bolsa do Brasil é a Risa. A Risa hoje tem ótimos produtos, são produtos super eficientes que conseguem trazer para o produtor uma forma de financiamento eficiente e para o investidor uma taxa legal de retorno com aqueles ativos que ele investe.
E o processo de investimento da RISA é muito legal. Então, vamos supor, você tem uma fazenda lá vou falar em números hipotéticos para ficar mais fácil. Você tem uma fazenda de 100 milhões de reais, com valor de venda forçada de 70. A RISA te empresta 50, 40 milhões em cima dessa fazenda. Então, para o investidor, você tem muita segurança. Você tem um ativo que gera resultado, que é uma fazenda, onde eu estou emprestando um valor de 40% sobre o que esse ativo vale. Na venda forçada, né? Na venda forçada. Então, se você hoje tem, digamos assim, uma dor de barriga no setor, se você tem um período mais... o problema não é ter um ano ruim, o problema são 3 anos difíceis. Sim. É um ano onde você vendeu antes do melhor preço, é quando você vendeu antes você não conseguiu fazer o custeio com a melhor paridade. Aí você teve outro ano que você esperou para melhorar o preço, ele caiu, já perdendo margem. No segundo, idem, né? Agora ainda mais com quebra, que o Antônio estava comentando. Então o mercado tem de 3 anos que não são tão fáceis assim. E quando mais tempo passa com mercados difíceis, mais a água baixa, né? Você vai vendo realmente quem está de calça curta. Então, hoje eu não tenho tanto problema com o agro, porque as empresas que emprestam dinheiro para o agro, elas estão com uma garantia muito, digamos assim, robusta. Né? Porque por mais que as fazendas tenham reduzido de valor porque a soja e o milho caíram de preço, eu ainda tenho ativos muito bons. Né? E se você está analisando, esses caras eles não são os pequenos. O cara pequeno, a maioria dele pega dinheiro com o governo, custeio. Então, o problema desse cara não é o crédito. O problema desse cara é o que ele faz de dentro da porteira e depois da porteira. Né? Porque às vezes ele pega muito barter, às vezes ele não consegue ser eficiente, às vezes ele é pequeno e não consegue competir com um grande produtor. E o pior de todos os cenários é quando ele não consegue fazer nada disso e ele ainda não trava o preço. Então, fica suscetível à margem, o preço aí, a coisa aperta, né? Fica acompanhando dia por dia. Será que eu vendo? Será que eu vendo? Assim, o que é o produtor? Né? A gente tem aquele conceito antes, dentro e fora da porteira, né? O depois da porteira. O que acontece? O produtor, que é o confinador, o dia que o boi dele está pronto, no dia seguinte ele não é mais produtor, ele é um especulador do preço. Né? O produtor de soja, um dia depois da colheita, ele já não é mais produtor, ele é especulador. Tá? Só queria fazer um complemento sobre o que o Bira falou agora há pouco, na questão do crédito, e ele citou os fiagros. Uma coisa que a gente tem acompanhado muito aqui, tá? Assim, a gente tem acompanhado mesmo na vírgula, uma preocupação não com o produtor, a fazenda de um modo geral, mas é porque o agro é uma cadeia muito grande. Sim. Então a gente tem, por exemplo, os revendedores do agro, tá? Sem citar nomes, obviamente, mas a gente tem visto empresas que se alavancaram muito porque vinham de um preço de soja muito alto. E aí resolveram fazer investimento, né, que a gente chama de greenfield, que são investimentos em ampliação de área, ampliação de lojas. Né? A gente viu eles muito audaciosos nessa expansão. E eles realmente conseguiram expandir. Só que como o mercado retraiu, essa margem ela foi praticamente para zero. Sim. Em alguns casos, margem negativa. E aí, falando um pouco sobre o mercado, uma tecnicidade do mercado, mas assim, acho que é um ponto de atenção para o setor, né? E já que o agro tem voz, a gente tem que dar voz para ele nesse sentido. E temos que falar. Temos que falar. Alguns revendedores, eles pegaram crédito com o mercado financeiro, né? Via CRA ou via algum outro tipo de ativo. O Leaseback também eles fizeram bastante. E aí, quando eles captam esse recurso, existem várias regras, né? Uma dessas regras a gente chama de covenant. Covenant nada mais é do que um acordo pré-estipulado entre o Tião e o Tonho. Qual que é a regra nossa? Olha, em cima da sua geração de caixa, a sua dívida não pode ser 2 vezes a sua geração de caixa. Um exemplo, né? E aí algumas empresas, elas não aumentaram a dívida, só que a geração de caixa dela diminuiu. Por quê? Porque a expansão que ela esperava não veio. Aquele produtor que tinha uma área de pastagem degradada e ia plantar soja não vai mais, porque o negócio não foi para frente. Eu estou citando esse exemplo, mas pode ser qualquer um, pode ser uma infinidade de possibilidades. Quando isso aconteceu, essa regra de covenant ela foi estourada, ou seja, eu não posso captar mais do que 2 vezes a minha geração de caixa em dívidas, né? 2 vezes, quer dizer, 2 vezes significam 2 anos de geração de caixa. Então, se a minha geração de caixa é 1 bilhão, eu não posso ter uma alavancagem de 2 vezes esse 1 bilhão, ou seja, 2 bilhões. Se eu tenho uma dívida de 2 bilhões e a minha geração agora cai para 500 milhões frente a 1 bilhão que era, eu saio de 2 vezes dívida em relação à geração de caixa e passo para 4.
Ou seja, embora eu não tenha captado mais, a minha geração de caixa ela diminuiu. Portanto, eu estouro essa regra. Estourando essa regra, essa empresa tem todo o fluxo de dívida dela que está lá no longo prazo, 2030, 2035, isso volta tudo a valor presente, a depender de como foi feita a negociação. Sim. E ela é obrigada, no dia seguinte, a fazer a liquidação desse saldo. Quando ela é obrigada a liquidar esse contrato, se ela não tem o saldo para poder fazer o pagamento, e em 99,9% dos casos que eu vi esse ano ela não teve, né? Ela é obrigada a fazer o que a gente chama de waiver. Gente, eu estou usando essas palavras em inglês, peço desculpa, tá? Mas é porque é do mercado, eu vou botando a tecla SAP aqui na frente, tá? A gente vai colocar a tradução aí também. Eu vou colocar na tecla SAP na frente. Não, ele bota peço desculpas. Uma telinha assim, waiver, vai falar tudo isso. Então, o waiver, o que ele é? Nada mais é do que uma renegociação, tá? E essa renegociação, os termos da renegociação, eles são, entre aspas, né, um pouco mais leoninos para essas empresas, o que tira a possibilidade delas de expansão, de crescimento. Né? E essas empresas é muito legal o que você está falando, Tony, porque elas perceberam, as revendas elas perceberam em 2020, 2021 e 2022, que o ativo que elas mais ganhavam dinheiro não é vendendo grão, não é vendendo fertilizante. Elas ganhavam dinheiro vendendo dinheiro. Então, elas pegavam os recebíveis que elas tinham dos produtores, que seria penhor de soja, todos os itens que o produtor dava como garantia, securitizava. O que é securitizar? É colocar um ativo em garantia para liberar um valor futuro em cima dele e pegava esse dinheiro com o mercado. Então, vamos supor, você tem lá valores hipotéticos. Você me deve R$10 hoje na safra, Tião. Se você me pagasse à vista, você me pagava 7. Mas você me pagou na safra a 10. Beleza, então eu já estou ganhando 30%, na verdade 40% em cima do que você está me dando, porque para cima e não para baixo. E com esses R$10 que você vai me entregar daqui a 4 meses, quando você for colher e me entregar, eu levo no banco, securitizo, ele me antecipa 8, eu pego esses 8, pago 6 à vista na fábrica. Então ela conseguiu ter digamos assim, trabalhar a margem dela melhor em cima do barter do produtor. Então, isso funciona lindo. Ela começou a girar dinheiro. Ela reduziu a margem nos produtos, mas ela começou a ganhar muito no barter. Isso funciona bem quando o mercado está alavancado. Como o Antônio disse, aquela área que era pastagem e você vai botar soja, você vai aumentar a sua área, você vai aumentar a sua produção. E o que teve de gente hoje falou assim, vou ficar quieto, acabou com todos os planos, porque ela pegou esse dinheiro para investir. E agora está olhando assim, e agora? O que eu faço com isso? Fora que a gente acabou de falar, né? Claro, né? A produção de safrinha reduziu 10%, né? A área plantada de safrinha reduziu 10% no ano. Então, 10% quando você fala é muita coisa. É coisa para danar. Esses dados que eu estou falando, de redução de área de 10%, são dados oficiais da Conab. Da Conab, Então, o que eu quis dizer assim, para contar essa história do crédito aqui, para fazer um adendo à fala do Bira? O que eu quis dizer é, os fiagros, a gente precisa ter muito cuidado hoje na escolha dos fiagros. Assim, ter um assessor muito dedicado, que está acompanhando isso, é muito importante, porque realmente o setor está passando por um momento complicado. O produtor, de um modo geral, eu acho que ele consegue, não sei se você pensa diferente, Bira, mas eu acho que ele consegue sair dessa situação mais fácil do que o revenda. Muito mais. O revenda é bem complicado, na minha opinião. Até porque o produtor tem mais garantia. Justo. A revenda, a garantia não é dela, o armazém não vale quase nada, e quando você vai botar na ponta, até deve 300 milhões. Ô, Tião, o que é a revenda no final do dia? É o estoque. É estoque e relacionamento. Né? O relacionamento é muito bom, ótimo, mas relacionamento você troca. E estoque tem fim, né? Agora, se você tem o seu único ativo é estoque e relacionamento, fica muito complicado. E eu vou dar um adicional. Você percebeu que a gente não deixou o Tião falar, né? A gente só está metralhando ele aqui, coitado. Mais cedo eu te falei que eu era uma matraca, né? Desculpa. Não, mas quando você falou da recuperação judicial, e falou muito bem, porque se é necessário, faça. Exato. Mas, meu amigo, chega e vai conversar. Põe as cartas na mesa para depois... O último caso, o último do último. Não, e Tião, eu vou te falar, existe um preconceito muito grande com esse serviço, com essa estratégia, digamos assim. Por quê? Porque, digamos assim, não é o fio do bigode, né? Você falou que você ia comprar, que você ia pagar, e você está falando que não consegue. Então isso mexe também muito com o ego do produtor e mexe até com o emocional. Sim, é a história. O cara está plantando há 40 anos na região. Ele falar que ele quebrou é difícil, cara. Eu conversei com um advogado do João Domingos, com o Leandro Marmo, e ele falou que quando chega para a recuperação judicial, na hora que eles estão analisando,
Eles falaram, não, tem que analisar tudo primeiro, porque se você chegar para o produtor e falar para ele, você não vai pagar a dívida, tem produtor que fala assim, eu prefiro não viver mais. É sério isso. Agora eu vou entrar em 2 pontos que é legal a gente bater sobre eles, porque são 2 pontos bastante sensíveis, tá? Um é explicando quando a RJ faz sentido e outro é quando ela não faz. Sim, isso então, é importante. Então vamos lá. Vou dar um caso real de um produtor, né, cliente nosso. Até citei ele aqui, ele estava com mais ou menos uns 270 milhões em dívida. E ele tinha uma fazenda que no tempos áureos da soja chegou a bater 900 milhões de valor de mercado. Né? E hoje está valendo 400. Então a verdade é essa. Né? A soja era 200, está valendo 100, a fazenda está valendo a metade. E ele falou, não, é tranquilo e tal. Comecei com 900, foi 400 hectares, hoje ele planta 9 mil e a renda mais 9. E aí conversa vai, conversa vem, e a gente falou, cara, ele virou para mim e falou assim, cara, estou pensando em fazer um leasing back. O que é o leasing back? É uma operação de crédito onde você coloca à venda a sua fazenda. Então, eu vou dar um exemplo. O Antônio é o fundo. Eu vendo a minha fazenda para o Antônio e eu faço um contrato de aluguel com ele de 10 anos com um valor de recompra no final do mesmo valor que ele comprou de mim. Então, eu vendo para você, por exemplo, essa fazenda por 300 milhões, pago um aluguel semestral, safra e safrinha para você, e daqui a 10 anos eu compro de volta essa fazenda por 10 milhões. Ou seja, é só uma forma de... Eu perco a posse da minha fazenda, mas eu consigo ainda girar o dinheiro em cima dela para poder recomprar ela no futuro. A posse você não perde, você continua com a posse e você fica na fazenda. Eu perco a propriedade. A propriedade. Eu continuo se você continua usando a fazenda para produzir. Exato. Só que qual é o problema disso? Se você tinha um problema antes de você fazer o leasing back, esse problema não foi embora. Você ainda tem uma dívida muito alta e você tem que recomprar a sua fazenda. O que a gente vê muito que acontece com o leasing back é que os caras não conseguem pagar essas parcelas semestrais porque o tamanho dos juros é muito alto e eles perdem a fazenda. Porque o fundo fala assim, se você não pagar, a fazenda já é minha. Eu só vou tirar você e botar outro arrendatário aqui dentro. Mas isso que você falou é importante, porque se eu vou pegar um dinheiro, eu já estou na dívida e vou pagar um aluguel e vou pagar caro nesse aluguel para depois pagar com o dinheiro dessa safra a compra da fazenda, então esse primeiro problema aí não foi resolvido, né? E o problema é que e isso é uma solução que todo mundo quer fazer, porque você não deve para uma pessoa só. Você deve no Cicobi, você deve no Sicredi, você deve no Banco do Brasil, você pegou dinheiro com a Caixa, você deve na revenda, você deve na loja de máquinas, você deve em todos os lugares. Para um cara desse tamanho de dívida, ele tem diversas dívidas. O que o cara queria fazer era consolidar tudo num boleto só, que é mais fácil de você administrar. Você tem dívida cara, dívida barata, e quanto mais... Digamos assim, quanto mais para o final você chegou, mais caro foi essa dívida, porque você já estava muito alavancado. E a ideia do produtor é, cara, vou juntar tudo numa dívida só, fazer um preço médio mais barato e vou resolver o meu problema. Não resolve. O que a gente trouxe para esse cliente foi uma solução um pouco mais estruturada. Quando a gente comentou, falou assim, cara, infelizmente você precisa de uma RJ. O cliente pulou mais ou menos aqui de altura. Não, mas eu vou perder toda a moral. Eu falei assim, não é moral. Eu vou te dar uma RJ estruturada. Como é isso? Você vai pedir RJ, um dos seus credores, que você já deve 50 milhões, é meu parceiro, e esse cara não quer tomar uma RJ sua. Então eu vou ligar para ele e vou falar assim, você emprestou 50 milhões para esse cara, vamos emprestar mais 250? Você vai ser o único credor dele, você vai ter 300 milhões na mão dele, ele vai pagar todo mundo, ele vai só te dever. Porque para esse cara que está com 50 milhões, é muito melhor ele ser seu devedor unitário e ele ter controle, digamos assim, sobre todo o seu negócio, do que você ser mais uma RJ, você vai ter uma pessoa para brigar contigo. Então a gente fez a RJ para o cara e trouxe um parceiro para poder financiar ele. Porque se eu não dou a forma dele sair da RJ, ele só vai morrer. Justo. Você só está postergando a morte. Né? Exato. Você fez uma RJ e trouxe a luz para ele. Exato. E a chance dele sair dela. Aí a RJ é muito bom. Exato. E agora há pouco você falou, olha, RJ é o último dos casos, né? E eu como produtor rural, eu tenho esse mesmo pensamento. Sim. Assim, é a última coisa que eu gostaria na minha vida. Mas quando a gente traz esses pontos que o Bira elencou aí, a gente vê que, embora a gente... Pensando em mim, né? Como produtor rural, eu jamais gostaria de falar, olha, o Antônio fez uma RJ. Realmente seria horrível. Mas dadas as circunstâncias, dentro da situação que às vezes o produtor já está inserido, é realmente a melhor estratégia.
né? Então, embora não seja bacana, como eu disse, eu detestaria, né? Em alguns momentos é o único caminho a ser seguido, o único caminho que você consegue enxergar um retorno, né, Bira? Sim. Mas aí tem que estruturar um RJ, igual vocês fizeram, né? Mas o ponto legal o cara chegou na RJ, ele não chegou do dia para a noite. Sim. Né? Então foram anos, às vezes, que a gente está brincando que 3 anos difíceis para o agro. Às vezes ele não tem controle do custo de produção, às vezes ele arrendou uma terra cara. E tem vários fatores. Né? Às vezes ele se preparou para o investimento e fez o investimento errado. Às vezes ele trocou de caminhonete mais de uma vez por ano. Então tem vários fatores. O legal de você fazer uma RJ estruturada é que quando você traz um parceiro bom para dentro, você começa a controlar muito bem o que você nunca foi controlado. E quando você sai dela, você sai muito forte. Porque eu vou dar um exemplo. Esse cara, na RJ, a gente vai fazer todo o controle de travas dele. Por quê? Porque esse cara, eu não quero que ele ganhe muito dinheiro, ele só não pode quebrar. Porque automaticamente a gente montou um plano para ele sair desse produto, dessa situação, em 4 a 6 anos. Então, em 4 a 6 anos, ele vai conseguir pagar toda a dívida dele, vai reorganizar para valores saudáveis e, às vezes, quem sabe até voltar a aumentar a terra. Esse é o plano inicial. Se eu dou um all-in, digamos assim, tomo um risco maior para tentar sair no primeiro ano, triplicando minha área produtiva, esse cara vai precisar qualquer coisinha que dê errado. É binário, né? Ou é igual, vou parafrasear aqui o filme do Auto da Compadecida, tem o Chico e o João Grilo, né? Fala, ou fica rico ou fica pobre. Né? Então esse cara o rico ou pobre, né? Então é essa situação que o Bira cita. E quando ele sai disso, ele sai forte. Por quê? Porque ele sai com as contas controladas, com todas as travas sendo feitas, então já virou rotina dele. É um exemplo muito legal do que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Tiveram várias empresas na pandemia que elas saíram muito mais fortes, porque elas cortaram um monte de custo que elas não precisavam. E assim acontece também com a fazenda. Quer ver? Um período ruim de dor de barriga no agro, os produtores que ficarem vivos vão sair muito mais fortes. Porque eles vão perceber onde eles compram mais barato, como pagar menos juros, como, ao invés de deixar o dinheiro parado na conta corrente, onde investir para esse dinheiro render mais. Teve um produtor que ele trouxe, ele tinha dinheiro num banco, era o Bradesco, e ele trouxe para a gente. Só o rendimento que ele ganhou, ele tinha um CDB normal lá, e como ele era pessoa física, a gente trouxe para uma LCA. Aqui a gente ainda tem LCA de liquidez diária, os outros bancos não têm, mas a gente ainda tem, por ser uma questão de secundário da XP. Então, quando a gente trouxe para cá essa LCA, só dele não pagar imposto, por mês ele começou a ganhar R$20 mil a mais, em cima do capital que ele tinha. Então, é muita grana. Quando você vai ver, 20 pila era o salário de 4 funcionários, 5 funcionários na fazenda. Então, essas pequenas coisinhas, quando você vai juntando tudo, é um grande diferencial. E ele conhece o negócio, né, que eu falo, não o negócio de plantar, de colher, de engordar o boi, não, isso ele já sabe. Mas ele passa a conhecer o seu negócio, como que ele vai fazer o investimento, o que é custo, o que é separar o custo do investimento, o que é o custo variável, o custo fixo, para ele entender. E é a partir desse momento que ele vai fazer uma planilha e vai, opa, peraí, isso aqui eu posso cortar. E eu posso fazer uma pergunta mais sincera ainda? O quanto vale uma fazenda? Você vende um metro quadrado ou você vende um negócio? Essa é a verdade. Você vende um hectare ou você vende, digamos assim, um fator de gerador de receita, né? A indústria de alimentos. Se você vender o hectare, você sabe quanto você está vendendo. É uma metragem, é uma terra que você está vendendo. Quando você pega uma fazenda que ela é bem organizada, tem acesso a crédito, todas as margens dela são controladas, ela vale muito mais que uma fazenda a par dela de tamanho. Por quê? Porque você tem previsibilidade daqueles números. Imagina o seguinte, vou pegar um exemplo mais fácil. Você tem o supermercado A e o supermercado B. Os dois estão um de frente para o outro, na mesma rua, do mesmo tamanho, vendem a mesma coisa. Só que um é muito bem administrado, o outro você não tem controle. Um tem muito acesso ao crédito, o outro não tem. E um tem uma grande reputação, o outro não tem. Qual que vale mais? É a mesma coisa para a fazenda. Quando você consegue trazer organização, clareza, transparência para os números e seriedade, o investidor fica muito mais seguro de botar dinheiro ali dentro. Isso que você falou, quanto que vale uma fazenda? E agora eu fui pensar, uma fazenda que está organizada, a mesma terra do lado, ela vai valer o dobro. Exato. Justamente. Vai valer o dobro. Porque provavelmente quem vai comprar é o cara. E aí, desculpa que agora estou roubando as palavras. E aí eu faço a máxima, eu falo muito para o produtor, você não tem que estourar de ganhar dinheiro todo ano. Seu objetivo é, ficar vivo. Eu tive uma conversa com um rapaz uma vez de Tuiutaba. E eu estava conversando com ele era mais ou menos a minha idade, né? Eu tinha uns 34, 35 anos. Eu conversando com ele falou, não, mas meu pai é muito difícil,
ele cabeça dura, ele não aceita e tal. Eu falei, cara, vamos lá. Primeira pergunta, quantos hectares você tem? Ele falou, 15 mil. Eu falei, tá bom. Quando seu pai chegou? Ele chegou há quantos anos atrás? Ele é uns 30. Quanto ele tinha? Nada, ele era mecânico. Eu falei, então você está reclamando do seu pai, que chegou há 30 anos atrás, como mecânico, e hoje tem 15 mil hectares em Tuiutaba? Vamos ser bem sinceros, seu pai, ele é um vencedor já. E outra, ele não construiu 15 mil hectares do dia para a noite. Você não vai pegar a fazenda de 15 mil hectares, daqui a 2 anos ela vai ter 30. Não funciona assim. É um negócio de longo prazo. Então é o que eu falo. Você pode abrir mão, às vezes, de estourar de receita um ano, mas você não pode se dar o luxo de quebrar. Porque no ano que está todo mundo bem e você está junto, ótimo. Mas no ano que todo mundo está mal e você segurou as pontas, você compra o seu vizinho. É aí que você cresce. É fazer um ganho proporcional e sempre, né? Exato. Não é aquele estouro, mas está sempre naquela porcentagem sempre que paga as contas e ganhando. É o famoso de gangrão a galinha chupapo, né? Ao invés de ser um carro que vai a 120 e volta para 40, 120 e vai a 40, experimenta ir a 80 sempre. Você acaba indo mais longe, com mais suavidade, com menos riscos. Né? Então esse é um ponto legal que a gente quer trazer para o agro. Que é um diferencial. Que isso é importante, que esse ponto que você traz a segurança do que nós estávamos falando, né? Da rede. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes o produtor ele tem aquele foco de fazer o melhor negócio, né? De ganhar o máximo de dinheiro possível. Porém, como a gente acabou de citar, o risco é muito elevado. Então, o que a gente faz aqui no escritório e como é que a gente pode ser útil para o produtor rural depois da porteira? Como eu disse lá no começo, aqui falando sobre macro, o produtor não precisa da gente para poder ganhar dinheiro. Ele já ganha dinheiro sozinho. O que ele vai querer? Um careca e um gordinho para poder ajudar ele a ganhar dinheiro? Ele já ganha o dinheiro dele. Já estou menos gordinho. Eu também estou tentando emagrecer. Mas ele não precisa disso. Mas ele precisa proteger a margem dele. E depois que ele termina a produção, ele vira especulador. Então, o que a gente faz aqui no escritório? Eu vou citar dois casos específicos de clientes nossos para mostrar duas estratégias de hedge. Um hedge ao contrário e um hedge natural, um hedge normal, né? Vamos dizer assim. Mas tem muito produtor que não sabe o que é hedge. Ah, muito bem. Porque você com as suas expressões americanas. Eu falei que ia colocar o SAP antes. O que é o hedge, então? O hedge, no final do dia, ele é um contrapeso, né? Ele é uma balança para aquilo que você produz. Ou seja, é uma estratégia que mantém você caso o seu negócio dê errado, né? Então, sendo bem específico e dando esses dois exemplos, esses dois casos, né, que a gente tem aqui. Um foi um cliente nosso, agora há um mês atrás, ele estava se programando e fazendo todos os cálculos, né, para poder fazer um confinamento agora no período de seca. E ele falou, olha, Antônio, eu tenho o boi hoje a 218 e eu consigo ganhar um lucro interessante com o meu boi a 218. Meu custo de produção está rodando na casa de 190, então vai me sobrar ali esse saldo remanescente. Então, beleza, esse preço é bom para você? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir, aí ele deu lá a margem dele, né? Então, a margem dele efetiva estava rodando na casa, ia sobrar para ele ali mais ou menos líquido uns R$20 por arroba, que eu achei muito bom, inclusive. Mas aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão de R$4 dessas 20 arrobas que você está ganhando, e esses R$4 eles vão te dar uma coisa que nenhum boi no mundo pode te dar. Aí ele falou, o que é? Eu falei, sossego, e botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, sabendo que de qualquer maneira que o seu negócio demandar, você vai conseguir pagar suas contas. Ou seja, se o boi voltar para R$100, gente, Deus me livre, vou bater na madeira aqui, mas deu uma aftosa, alguma coisa nesse sentido, você tem uma garantia da diferença do mercado físico até o preço que você combinou. Como é que funciona isso? Então, o contrato era 218, a gente chama de vértice os meses, né? Então, o contrato dele era para o final do confinamento dele, o giro que ele ia fazer, para agosto. Então, nesse contrato, o preço era R$225. Mas existe um diferencial de base, porque esse contrato, é importante salientar isso, esses contratos eles são todos como referência boi B3, né? E aí a gente precisa fazer esse cálculo do boi B3 até a fazenda do cliente. E a gente precisa saber qual que é essa distância e calcular esse diferencial de base para a gente ter, de fato, um hedge que proteja o cliente, né? Então, quer dizer, se eu faço uma trava no boi de 225 e ele vai vender no balcão aqui, no JBS, a 218,
o preço dele não é 225, embora o contrato dele seja 225. Por quê? Porque ele não está lá na B3, ele está no interior de Goiás. Aí você faz, para fazer essa conta, você pega a distância. A gente calcula o diferencial de base do estado, aí tem algumas questões fiscais, então a gente analisa estado a estado, e a gente também avalia essa questão da distância, se essa praça ela vai para os grandes centros. Uma coisa importante, assim, uma curiosidade de dizer, Tião, que tem alguns locais, quanto mais distante ele está do grande centro, né, menos o RED é efetivo, tá? Só para dar um exemplo aqui, seria fazer o seguro de um Dodge e receber um Hilux, né? Se estiver muito distante dos grandes centros. Mas não era o caso desse cliente, e aí a gente avaliou. Quando eu falo distante, eu estou falando 2.500 quilômetros, 3.000 quilômetros dos grandes centros. Aí começa a não ser efetivo mais. Mas, dadas as proporções, esse cliente era super efetivo. E aí o que a gente fez? A gente comprou esse contrato para ele, ele abriu mão desses 20 de lucro, ele abriu mão de R$4. E esses R$4 a gente comprou esse seguro. Vamos pensar nisso como o seguro de um carro, né? Ele comprou o seguro de um carro. Se o preço cai dos 225, ou seja, se existe uma diferença do 218, que é o que ele vende aqui no frigorífico, e essa diferença entre aqui e São Paulo é do 225 ao 218, logicamente, se o preço de lá vem para 220, o preço dele tem que ser para 213. Por quê? Porque cai R$5 lá, cai R$5 aqui. Isso é sempre igual? É uniforme? Não. Em alguns momentos isso oscila. Essa oscilação é uma oscilação que o RED não protege, tá? Que é o diferencial de base. Mas tendo em vista um diferencial de base constante, a gente consegue trazer um histórico muito grande disso para trazer um padrão. Então a gente sabe mais ou menos quanto que cada mês tem de diferencial de base. Então, partindo para o mês dele, que era agosto, eu já sei que em agosto eu tinha um diferencial de base rodando na casa de 2%. Quando a gente faz essa estrutura, chega o dia do abate. No dia do abate, ele vai vender o boi dele no frigorífico, o frigorífico fala, olha, hoje o seu boi é só R$200. Se acontece uma situação dessa, e o boi dele é R$200, e lá em São Paulo o boi é 205, porque a gente fez essa conta de 5, né? E ele fez o contrato em 225, ele vai receber quanto como RED? Ele vai receber R$20 por arroba. Ou seja, ele pode deitar e dormir cuidado dentro da porteira, porque o depois da porteira dele já está negociado na bolsa. Então, se ele vender o boi dele físico por 200, o boi dele na bolsa está travado em 225, ou seja, para baixo não vai. Agora, quer ver uma situação boa para você, produtor? Vamos dizer que por uma bênção de Deus, essa arroba saia do 225, São Paulo, ou seja, 218 para o produtor, como exemplo que a gente citou, e por vários fatores, esse preço venha para 240. Aconteceu isso em 2021, Aconteceu. Né? 2020. Se isso acontece, o produtor gastou R$4 para proteger, fez aquele seguro, e tudo que subir, que era do 225 até o 240, isso tudo fica para o produtor. Ou seja, ele só protege na queda. Na alta, o produtor fica livre para oferir o lucro máximo que o mercado der. Então, na bolsa, ele vai perder os R$4. Mas no mercado físico, o boi dele de 218 foi lá para 235. O que eu quero dizer para você, produtor? Quando a gente faz um RED, a gente reza aqui, torce para você não utilizar, porque o RED está para o seu boi, assim como o seguro está para o carro. A gente não quer ter um sinistro no carro, não quer que ninguém quebre o vidro e rouba, bate, né? Então, a ideia é justamente essa, é proteger o patrimônio do boi, o patrimônio do cliente. E qual que é o patrimônio do cliente? É o boi. Então, esse é o caso do RED, assim, mais fácil de compreender, né? Se você me permite um segundo RED, que eu acho muito interessante, e também aconteceu, a gente fez com um grande produtor da região do Mato Grosso do Sul, ali, quase divisa com o Paraná, a gente atendeu ele recentemente. Esse produtor, talvez muitas pessoas que a gente está conversando se identifiquem com isso aqui, né? E essa é uma dor que, inclusive, eu, enquanto produtor, também tive. Nesse caso, ele produziu, a produção dele veio aquém daquilo que ele esperava, a região lá um pouco mais arenosa, assim, tem alguns contratempos, né?
Mas a produção dele foi ok, mas o lucro dele foi quase nenhum. E aí ele falou, olha, Antônio, eu estou assim, sentindo mal, porque eu queria vender num preço melhor, tá todo mundo agora fazendo originação, né? Tá vendendo a soja, então como a gente está vendo esse fluxo grande de venda, eu queria esperar um momento melhor para mim poder vender minha soja. Só que eu tenho conta para pagar agora, no final de abril. Que eu faço? Como é que eu posso ser mais eficiente na venda da minha soja? Né? E aí a gente fez um estudo para ele, e dentro desse estudo eu mostrei alguns pontos. Né? Então, primeiro ponto, assim que você coloca a soja no armazém, o que você tem? Você tem custo de armazenagem. Sim. Esse custo de armazenagem... Por dia, né? Difere, até a soja virar balcão, esse custo de armazenagem, ele difere de armazém para armazém. Então, eu vou assumir aqui 4%, tá? O desse cliente era um pouco menos. E você tem também a quebra técnica, né? Que no caso dele lá deu 2,8%, mas vamos dar um exemplo de 2%, só para ficar 4 com 2, 6%. E a quebra técnica, tem muito produtor que não sabe o que é quebra técnica. E produz soja. E não sabe o que é quebra técnica. Então você fala aí. Aí esse cara no final vai parar no RJ. Justamente. E acontece aí ele muito. aprende o que é uma quebra técnica. Mas aí, falando sobre essa estratégia desse produtor, o custo dele total ali... um ponto, tá? Esse produtor, ele poderia, segundo ele, esperar até a produção do ano que vem, desde que ele fizesse uma captação de recursos para pagar essas despesas. O saldo que ele precisava de captar, ele ia pagar de juros aproximadamente R$300 mil em juros. Porque ele precisava de captar o recurso para poder pagar as despesas que ele tem agora já para abril, no final do mês, de abril, né? E aí, quando a gente fez essa conta, ele falou, olha, posso esperar até lá na frente. A gente sabe que novembro é o November Beans, né? Que é a colheita total lá dos Estados Unidos. Então, quando eles fazem os cálculos ali, a gente sabe que dali para frente não é um momento muito interessante de especular preço. Por quê? Porque o fluxo de exportação ele não está mais no Brasil. O comprador, né, global, ele não compra mais do Brasil. Ele vai comprar do mercado americano, né? E o fluxo de exportação sai do Golfo do México ali, não tem nada a ver com a América do Sul. Então não adianta a gente especular uma alta de preço para essa época, porque ela não vai acontecer. Né? Lá o produtor também planta bem, né? Os volumes são interessantes, e o fluxo de exportação é todo lá. Então eu falei, olha, até setembro eu acho ok. Daí de setembro para frente, eu acho que não faz sentido nenhum mais especular preço. Por quê? Porque você não vai ter venda de soja do Brasil. Já escutei várias pessoas falando sobre esse assunto, mas nunca me explicaram essa facilidade. Então, a partir de novembro, não tem que fazer expectativa. Não esquece a expectativa. É lá. É lá. O asiático não vai comprar a soja do brasileiro a partir de novembro, porque ele está comprando soja do mercado americano. E é momento de colheita deles. Fluxo de venda grande. Assim como o brasileiro, o fazendeiro americano também tem que pagar suas contas. Você imagina um monte de gente, Tião, precisando pagar a conta e um monte de gente vendendo o mesmo produto. Vai ser sempre uma corrida para ver quem vende mais rápido para vender mais caro. Então, uma pergunta. Você tem muito mais conhecimento de casos sobre isso do que eu. O cara que acabou de colher a soja dos Estados Unidos, não vou nem falar, vamos comparar maçã com maçã. Tá. Que teoricamente, vamos supor que seja a mesma semente. Essa soja nova, ela tem mais preço do que uma soja que está 6 meses no silo, ou um pouco mais de silo bag? Assim, ou não? Hoje... Não, materialmente não. O que muda da nossa soja em relação à soja americana? Talvez muita gente saiba, mas tem gente que às vezes não sabe, né? A nossa soja tem um percentual um pouquinho maior de proteína do que a soja americana, por condições climáticas, né? Então, o que acontece? Se você pegar aqui um grão de soja brasileiro e um grão de soja americano, e você fizer as análises químicas ali, você vai identificar que a soja brasileira tem um pouco mais de proteína. Então, na margem, a nossa soja tem uma qualidade maior. Isso por conta do solo? Isso por conta das condições climáticas. Climática. É ambiente, né? A gente pode falar de várias coisas, mas uma delas é período de luminosidade, a altitude interfere, condições de solo, enfim. Sim. Aí que seria outro tema, né, para a gente abordar. Mas voltando a falar desse cliente, vou tentar ser mais sucinto. Nesse caso desse cliente, a gente explicou para ele para esse cliente esse ponto, então falou, olha, não adianta especular daí para frente.
Você vai ter esse custo, você tem quebra técnica, você tem custo de armazenagem até sua soja virar balcão. Peraí, vamos vender essa soja, porque nesse dia o cliente tinha no balcão, na região dele, R$101. A soja dele precisava dar 6% só para pagar esses custos. Agora, Tião, vem o pulo do gato. E aí vamos ver se você concorda comigo ou se você discorda de mim. Com o dinheiro na mão, esse rapaz que está aqui na sua frente tem a capacidade de fazer você gerar receita. Com o quê? Com juros. Sim. Então, ele está falando de LCA, que é uma estratégia que vai dar mais do que a taxa de juros atual, que é o CDI. Mas vamos assumir, só para efeito de exemplo, que seja um Tesouro Selic, que é o ativo mais seguro do Brasil. Se você colocasse, nesse dia que a gente falava que a Selic era um pouquinho maior do que hoje, se ele colocasse o dinheiro dele no Tesouro Direto, ele ia oferir até setembro 6 e alguma coisinha de juros. Então vamos lá. Eu estou dizendo para você que ele ia gastar 6%, ele ia perder 6% da soja dele em custo de armazenagem e quebra técnica. E ele ia deixar de ganhar mais 6% de juros, que é o carrego do dinheiro do dia que ele faria até setembro. Até a entrega. Que é o dinheiro que ele deixou de ganhar. Dinheiro que ele deixou de ganhar. Por quê? 6%. 6%. Se Porque você a fizer... soja, lá no armazém, ela não pega uma soja, mais uma soja e faz uma sojinha. O dinheiro na conta, pega um dinheirinho com um dinheirinho e faz um dinheirinho. Justamente. Que é os juros, né? Então, no final do dia, eu falei, cara, para você ganhar dinheiro com isso, sua soja tem que sair de 101 e ir para no mínimo 120 até setembro. Isso para você fazer um ganho não muito relevante. Então, e podendo ter prejuízo, né? Porque e se a soja vai para 80? Sim. Aí, o que a gente propôs para ele? Um hedge, só que um hedge ao contrário. No primeiro caso, que é o caso do boi, a gente comprou uma proteção caso o preço venha a cair. A gente falou aqui em vários momentos sobre relação de troca, né? Que é a soja 200, mas se ele gasta 190, o lucro é pequenininho. A soja 100, se ele gasta 40, o lucro é muito maior. Então, essa relação de troca para ele no momento ele era interessante. O KCl, que é o adubo que é o potássio, né, o cloreto de potássio, estava num preço muito bom. Eu falei, olha, vamos vender sua soja física agora. A gente compra um contrato aonde, caso a soja venha a subir, você tem um ganho com essa alta da soja. Só que esse ganho que você tem, Tião, não é mais o ganho no armazém. Você só tem ganho na soja no mercado. E esse ganho de soja no mercado, você não precisa entregar a soja em lugar nenhum, gente. O que você precisa é uma liquidação financeira, tá? Não existe entrega de ativo em nenhum momento. Sim. É muito importante salientar isso, né? Aí, sendo um pouco mais técnico, nesse caso a gente conseguiu livrar o caixa dele, ele pegou o dinheiro, aportou com investimentos em renda fixa, né? Porque ele não podia perder nem correr risco com esse saldo. A gente livrou um custo de juros na ordem de R$300 mil que ele teria, que ele não tem, ou seja, ele deixou de gastar esses juros. E se a soja cai, ele já está vendido, Tião. Ele não perde mais dinheiro. E garantiu aquele valor. Ele garantiu. Sobrou caixa e com o fluxo de caixa que ele tinha, ele foi lá e já comprou o KCl. A gente falou essa semana e ele já comprou semente. Falou, Antônio, comprei semente, quem chega mais cedo bebe água fresca. Semente a gente sabe como é que é. Sim. Quem compra primeiro compra melhor. Então ele falou, olha, já consegui originar minha semente para a produção do ano que vem. Se o preço da soja subir, ele está exposto. Mas se não subir, ele já está vendido. Eu falei agora que ele deixou, né, ele fez ali 12% que ele teria. Né? Nessa situação, ele gastou só 4%. Ainda sobrei 8% para ele. Então esse cara, ele está adorando. Ele falou, Antônio, se eu ganhar, eu vou ficar felizão. Mas se eu não ganhar, eu estou muito feliz porque eu já livrei meu caixa, comprei adubo mais barato, comprei semente mais barato e a minha relação de troca para o ano que vem está muito melhor. Então, por isso que é ao contrário. Por quê? Porque aqui eu vendo, né, a soja e compro o contrato. Por isso que eu falei que é um hedge à avessa, né? E só mais um ponto, que é um ponto mais técnico. Então, esse é o hedge avessa. Esse é o hedge às avessas, né? Onde você vende no mercado físico, né? E você É. fica exposto ao mercado financeiro. Isso. E um outro ponto que é importante salientar, e aí o produtor que tiver interesse em aprofundar sobre esse tema deve ficar muito de olho nisso, que é a soja, falando de soja, né? O preço dela é dado por 3 componentes. No limite são 4, mas eu vou citar o quarto, mas vou falar que os 3 são mais importantes. O primeiro é o preço da soja na Bolsa de Chicago, que é a Bolsa de Futuros, que é o CME. Segundo é o dólar,
Porque a cotação da soja é dada em dólar. São bushels por cents por bushel, né? Que no final do dia são a unidade de medida americana. E aí, terceiro, é o que a gente chama de prêmio de exportação. E o prêmio de exportação é uma coisa que a Bolsa não cobre. Então, quando a gente faz um hedge de soja, a gente faz um hedge desses 3 componentes, a gente só faz o hedge desses 2 componentes. Dólar e Chicago. E o que é o preço de exportação? O que é o prêmio? O prêmio de exportação. Outra coisa, muitos produtores de soja não sabem o que é o prêmio de exportação. Deu prêmio? Ah, não deu. Deu. Mas o que é o prêmio? O que é o prêmio? Muito bem, vamos falar do prêmio. O que é o prêmio de exportação no final do dia? O prêmio de exportação é dado pela necessidade de compra e a demanda de compra. Um exemplo, tá? Vamos pegar aqui o Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá, ele tem um line-up. O line-up é uma fila de navios ali para fazer o carregamento, né? Que ele tem os berços, que eles chamam. Então, ele vai fazer o carregamento desse navio. Se você tem um problema na máquina de carregamento, você fica com esse navio parado durante um período um pouco maior. E o navio parado gera custo. Esse custo deprecia o valor do seu ativo soja. Então, o prêmio de exportação fica negativo, ou seja, ou ele fica menos positivo. O produtor brasileiro ele ficou durante muito tempo um pouco mal acostumado, porque o prêmio de exportação sempre rodava no campo positivo. Sim. Durante a pandemia, por exemplo, a gente viu o prêmio de exportação na lua, né? E do ano passado, né, e esse ano, a gente está vendo o prêmio de exportação no campo negativo, né? E isso fez com que o preço da soja, se a gente pegar, por exemplo, o preço da soja Paranaguá hoje, deve ser, eu não olhei no dia de hoje, mas vamos dizer que seja R$130 só para efeito de exemplo, né? O preço da soja, já inserindo, né, o prêmio de exportação negativo, sai de 130 e vai para 110. Então, quer dizer, o prêmio de exportação hoje ele é negativo. A gente está voltando a ter um prêmio de exportação neutro e, quem sabe, no futuro, aí depende de várias outras condições, né, um prêmio de exportação negativo. Então, o prêmio de exportação ele muda materialmente o preço final do produtor na hora de vender. Então, ele é muito sazonal. Hã? Muito sazonal. A sazonalidade dele... Sim. E depende. Tem anos que o prêmio de exportação... depois eu até posso mandar um gráfico para vocês. Você pode abrir para os... Não são ouvintes, né? São telespectadores. Telespectadores, né? são o pessoal do YouTube, do Instagram. E uma coisa, virtual, né? E eu vou perguntar uma coisa para você, Antônio. Então, eu posso dizer que o prêmio de exportação é o quanto é mais interessante comprar soja do Brasil do que de outro lugar? Sim e não, porque na verdade assim, o prêmio de exportação ele determina quanto que é o custo para fazer esse frete marítimo, né? Eu tô apontando mais para a questão do frete marítimo porque ele pesa muito no prêmio de exportação. Tá? Então o prêmio de exportação também não tem nada a ver com o produtor. Não tem nada a ver com o produtor. Então ele está fora disso. Está fora disso, está fora do controle dele. Mas ele sofre com isso. Ele sofre com isso, né? Então se o frete marítimo, vou dar um exemplo que aconteceu agora no começo do ano. É impensado, né? Mas o canal do Panamá ficou sem água. Não sei se o canal do Panamá ficou sem água. A exportação que saía do Golfo do México, ela passava pelo canal do Panamá para ir para o mercado asiático, né? Porque os navios eles passam pela África quando são navios cargueiros, que são aqueles navios de container. É o famoso ping-pong. Pensa em a gente saindo daqui para o Faina, vai parar na Goiabeira, vai parar num monte de lugar, né? Itauçu. Vai para Itauçu e a gente vai pingando. É um pinga-pinga. O navio de grãos, ele não funciona assim. Ele vai do ponto A ao ponto B. Direto. Né? Direto. Não tem para que parar. Né? Então, quando ele faz isso aí, a rota dele era Golfo do México, Canal do Panamá, ia lá para o mercado asiático, Porto de Qingdao, ou Dalian. No caso quando teve esse problema no canal do Panamá, o que aconteceu? Ele saiu do Golfo do México, ele tinha que atravessar a América do Sul inteiro, passava pelo Cabo Horn, que é na Patagônia, sul, né? Que é um ponto sul. Agora faz pinga-pinga. Não, ele não fez pinga-pinga, ele só... Agora ele está indo em Brasília para depois chegar em Rio Verde. Pois agora ele está dando uma volta. Ele dá foi direto. Volta. Mas ele continua direto, só que a rota dele agora é maior.
No caso do container da África, ele vai parar na África do Sul, depois vai parar no outro país, eu não vai sei. Na Índia, depois... Ele vai parar em vários lugares. Sim. Igual um ônibus que vai parando e pegando Sim. gente, descendo gente. No container, ele vai direto daqui pro Faina. Então ele não para em Itaúsul, não para em outros locais. Só que o problema é que a estrada do Faina deu problema. Então agora ele tem que sair lá... Deixa eu pensar aqui alguma coisa. Vai lá em Itapuranga. Ele vai lá em Itapuranga, não sei porquê. Pega o caminho de Itapuranga para chegar lá no Faina. Isso, então ele tem que desviar a rota. Desviar a rota. E essa Isso tem rota, custo, né? Isso tem um custo muito Aumenta. mais... Nesse caso, o custo do frete marítimo, em tempo, ele aumentou quase... Eu posso estar enganado no número aqui, mas acredito que não. Algo como 1 semana e meia a mais de viagem. E além dessa 1 semana e meia a mais de viagem, você tem também um custo muito maior, porque passar pelo Cabo Horn significa dizer que você vai correr muito mais risco com aquele navio. Né? Vai passar em águas muito mais... conturbadas, muito mais turbulentas, e o navio pode ter algum tipo de sinistro, né? Algum tipo de Logo o seguro é mais caro. Logo o seguro deixa o mais caro. Então o prêmio de exportação também corre sobre esses tipos de situações, né? Então quando a gente, voltando a falar do RED... Então o prêmio de exportação ele fica muito em cima, né, do marítimo, do frete marítimo. Dessa viagem. Isso. Tem também as questões, por exemplo, de calado. O que é o calado? É a profundidade do porto. Então a gente pega, por exemplo, Porto de Santos, ele tem um calado de 12 metros. Então ali o navio não pode ser um navio muito grande, né? Aí você pega, por exemplo, Itaqui. Itaqui já tem um calado muito maior. Vamos falar de gado para entender. É uma fazenda onde só vai um caminhão toco. Na outra fazenda vai uma carreta 2 andar. Então seria mais ou menos essa analogia, né? E isso também muda o preço, tá? Mas aí já é uma coisa mais interna. O prêmio de exportação, de um modo geral, ele interfere nessas condições de frete marítimo, tem outros componentes, mas eu acho que, para efeito de exemplo, talvez esse seja o mais importante a gente citar, né? Então, quando a gente faz o RED, nesse caso da soja, né, que eu citei, do RED às avessas, que a gente falou agora há pouco, esse RED ele protege o preço do dólar, ele protege o preço de Chicago, mas ele não protege prêmio de exportação. Então, o produtor que vai comprar RED para soja precisa estar ciente que, embora ele faça um seguro, se o preço do prêmio de exportação explodir, não tem nada a ver com o preço do RED que ele fez. Do mesmo jeito que se o preço do prêmio de exportação despencar, não tem nada a ver com o que ele fez. Ou seja, se o prêmio de exportação cai, ele vai ver no balcão uma soja a 80. Mas o RED dele está garantido no preço que ele fez lá na saca de 110. Se o preço no balcão é 150 e o prêmio de exportação que explodiu, o RED dele é no 110. Ou seja, o produtor precisa estar consciente. RED de soja é dólar, mais Chicago não tem prêmio de exportação. Então ele fica garantido naquele preço que ele fechou. Naquele preço que ele fechou, sem considerar o prêmio de exportação. Por que eu estou falando isso, Tião? Porque às vezes o produtor vem aqui e fala, olha, quero comprar um seguro de alta da soja. Beleza, então vamos fechar? Vamos. Está fechado. Só que se o prêmio de exportação sobe, no balcão, ele está vendo a soja lá no balcão subir. A soja estava ali em Rio Verde, estava na casa de R$100, foi para 110,50. Né? Só que lá nos Estados Unidos a saca continua $26. Não houve alteração. E se o dólar continuou igual, continuou tudo igual. Continua Só que tudo a igual. única variável que ele não estava protegido, que é o prêmio de exportação, Aumentou. foi embora. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Mais cedo eu citei para você. O seguro você faz o seguro de uma Dodge Ram e às vezes recebe um Hilux. No RED da soja é muito importante a gente enfatizar isso. O RED ele não é de 100%, tá? Porque o prêmio de exportação não... A bolsa B3, ela não contempla prêmio de exportação no RED. E é muito importante quando você vai sentar com um produtor explicar isso para ele. Justamente. Né? Para ele entender que aqui não tem prêmio, aqui se subir, descer, aqui, esse é o preço, dólar, a cotação da Bolsa de Chicago. Justamente. Assim, eu acho... quero te dar os parabéns aqui, porque o trabalho que você faz é sensacional. Ter essa possibilidade da gente mostrar para o cliente como é que funciona. Porque às vezes a gente começa a conversar com o produtor rural e quando eu começo a falar o que é RED, eu uso essas linguagens, às vezes o cara já fica meio perdido. Então aqui a gente tem tempo para falar com bastante tranquilidade, né? E acaba que o cliente consegue entender, ou o produtor ele consegue entender de uma maneira mais dinâmica, né? Tem produtor que vai pensar, será que o cara está me xingando? Será que o cara está me xingando? Porque tem muita gente que confunde RED com o mercado futuro. E aí o mercado futuro já é uma dinâmica completamente diferente. Olha para você ver,
Porque ele pode ser é tudo uma questão de ponto de vista, tá? O que é o mercado futuro? Assim, só para você que está, o produtor, que está assistindo esse vídeo, a gente tem esse hedge que eu acabei de mencionar, a gente faz via um negócio chamado opções, né? O mercado futuro é uma outra estratégia. Como é que funciona o mercado futuro? Tá? No mercado futuro, a gente compra ou vende o contrato. Então, vamos citar um exemplo, por exemplo, de contrato de milho. São 450 sacas. No dia da compra, o produtor não precisa tirar. Se ele tanto faz ele vender ou ele comprar o contrato, ele não precisa tirar nem R$1 do bolso. Porém, dentro da corretora, ele precisa ter uma margem. Então, vou citar aqui, uma margem hoje para um contrato de milho deve estar rodando a casa de 4, 5 mil reais. Então, um contrato são 450 sacas. Se esse cliente ele faz para 4.500 sacas, ele vai ter que ter o equivalente em margem de garantia. Esse dinheiro tem que estar na corretora. Esse dinheiro tem que estar na corretora e ele tem que estar na conta de investimento do cliente. Ele não pode estar nem ativo. Por exemplo, um tesouro direto, nada. Ele tem que ficar lá parado. Ele tem que ficar lá parado. Então não tem jeito nem de você ganhar dinheiro. Nesse caso, não. Depende. Se ele for colocar num título e botar como garantia, até dá. Mas depende do prazo que ele vai querer fazer. Mas aí o que acontece nesse ponto? Amanhã, o preço do milho sai lá, vou falar do contrato que a gente cita aqui, tá? Que na bolsa, gente, milho é CCM, tá? E aí os meses eles vão mudando. Então, por exemplo, K é maio, U é setembro, cada mês tem uma letra. E aí o final termina com um ano. Então, CCM, milho, U é setembro, 24 é o ano, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu estou citando o contrato de milho para setembro de 2024. Nesse exemplo, hoje o milho está 59, 59,80 a saca para esse vencimento. Se amanhã se esse preço desse milho sobe para R$ 60,80, ou seja, R$1 por saca, são 450 sacas, ou seja, eu tenho um ajuste diário de R$ 450. Se eu estiver apostando na alta, R$ 450 entra na minha conta. Se eu estiver apostando na baixa, R$ 450 sai da minha conta. Só que isso, Tião, é todo santo dia útil. Tem pregão, tem ajuste diário de posição. Ou você vai entrar dinheiro ou vai sair dinheiro da sua conta. E uma coisa que a gente percebeu... É complicado, hein? É muito complicado. E Nossa! O produtor tem um pouco de resistência a deixar o capital parado. E eu entendo, porque eu sou produtor e eu detesto deixar o capital parado. Me incomoda, né? Mas esse capital ele tem que estar ali. Por quê? Embora o contrato seja para setembro, a mudança, a variação do preço diário faz com que você tenha todo dia um ajuste no preço do seu contrato e faça com que entre ou saia dinheiro para você. Então, realmente é mais complicado. Assim, a gente usa isso aqui muito mais para a indústria, tá? Para players assim, muito grandes, né? E aí, nesses casos, faz mais sentido fazer. Tá? E que esse player conhece o mercado e sabe o risco. Né? E se a gente tivesse um outro momento de mercado, o que eu quero dizer com outro momento de mercado? 2021, está todo mundo capitalizado, o produtor com muito dinheiro na conta. Ok. Não é o que está acontecendo agora. Estamos em 2024. Ninguém não tem dinheiro na conta. E é muito melhor, como o Antônio falou do nosso cliente, pegar esse dinheiro e comprar à vista com desconto do que deixar parado para render 0,7 ao mês. Justo. Que é o que está rendendo com a nova taxa de juros. Então, acaba que, nesse último exemplo do RED, eu livrei fluxo de caixa, diminui 6% de despesa para esse cliente, deixei ele mais confortável e se subir ele está ganhando dinheiro e se cair, ele já está protegido, ele não perde. Então, a não ser o fato de ter que desembolsar um pouco de dinheiro, eu não consigo encontrar nada que seja ruim para o produtor nessa situação. Mas esse desembolso que ele ia gastar de armazenagem, então fica elas por elas, entendeu? Porque aí ele, em vez de gastar, ele colocou lá que você fez a conta R$4. Então, ele teve aí a segurança, dormiu. Você falou, deitou a cabeça no travesseiro e falou, estou garantido. Mas a gente é produtor. Eu prefiro muito mais pagar a conta ano que vem do que amanhã. Eu prefiro. Então, eu como produtor, eu sinto isso. Falo, cara, podia ter uma estratégia para eu pagar ano que vem. Essa estratégia ainda não existe nesse mercado de opções. Né? Ela existe, só que ela custa. Mas o custo dela não vale a pena. Então, seria o equivalente a não existir, né? Então, porque você vai fazer um negócio... Eu estou lutando para poder proteger a margem do produtor. Aí você quer me colocar um juro que não faz sentido.
É complicado, porque o produtor tem que ter esse entendimento e passar essa informação com claridade, com clareza, né? Melhor a palavra. Com clareza para o produtor é muito importante, porque muita gente está falando assim, você vai ter que fazer mercado futuro. Mas não é mercado futuro, é hedge. É hedge com opções. Com opções. Isso. Né? Porque pode ser também essa hedge avessa, né? Pode ser hedge avessa. No caso do exemplo que eu citei, só para você telespectador, no caso do boi que eu citei no início, seria a compra de uma put. Tá? Put é o nome de um contrato de baixa, tá? E no caso do hedge às avessas, seria a compra de uma call, que é um contrato para alta. Isso, tá? aí você faz a proteção vendendo um ativo físico e você faz a proteção da alta dele comprando um ativo financeiro. Perfeito. Perfeito, porque aí o produtor ele vai entender como que vai fazer, e aí ele vai entrar em contato com vocês também, né? Olha pro rapaz, vai ter ali embaixo do nome dele, Antônio, o arrobazinho dele do Instagram e o contato para vocês poderem tirar todas as dúvidas se você precisar com o nosso especialista. A gente está aqui super à disposição para poder atender da melhor maneira possível. E eu vou falar a verdade, viu? Que aula. Obrigado, porque O Antônio é o professor. eu aprendi demais. E é muito bom quando a gente aprende, porque eu converso com o produtor todo dia, eu sou produtor. E aí muita gente me fala, cara, como é que é? Mercado futuro, hedge. O cara me ofereceu o mercado futuro. E aí, opa, peraí, agora eu já falo, opa, vamos... E a verdade é assim, como é que é, né? Isso você tem que... se o cara não tiver, o vizinho vai comprar ele. Se ele não fizer, daqui a 3, 4 anos o vizinho compra ele. E eu tenho um dado que é da Lígia. Da Lígia Pimentel? Da Lígia Pimentel. Eu sou aluno dela, inclusive, viu? Que no Lígia, máximo... se você estiver assistindo, sou seu aluno, tá? Eu também sou seu aluno. Um abraço, Lígia. Que no máximo 30% dos produtores rurais conhece esse mercado de hedge de mercado futuro. No máximo 30%, de 20% a 30%. E eu posso ter um dado que eu não sei, mas tenho certeza que é verdade. Desses 30, 28 conheceu nos últimos 2 anos. Não, e conhece por ouvir falar, né? Poucos fazem, né? Sim. Justo. A Lígia tem um livro muito interessante, né? Que é o Hedge para Pecuária. É um livro que ajuda muito o produtor a entender. E tem uma linguagem muito... Que é um livro que aconteceu com o cliente dela, né? Na verdade, ela vai citando vários exemplos ali, né? Mas é um livro muito importante, principalmente o capítulo 2. É um livro assim que a gente que é produtor rural, que tem um pouco de paciência para ler, porque eu sei que tem muita gente que não tem, é um livro que a gente deveria ler. Eu já li... Você deveria escrever o seu. Se contar as histórias da época que ele laçava, então vai longe. Que ele corria o tambor. Não, o tambor não. O tambor é para mim, hein? O tambor é para ele. É uma coisa que a gente fala muito, Tião, e até para poder finalizar e trazer um pouco mais de segurança para quem está assistindo a gente. O agro, ele não está no momento fácil, mas ele não deixou de ser bom, pelo contrário. Ele está, digamos assim, balançando a corda bamba para mostrar para quem realmente está fazendo um trabalho bem feito. Se você conseguir controlar suas margens, ter mais previsibilidade, organizar seus investimentos para você ganhar mais, ter melhor margem, não tem como você não ser competitivo. E você se tornando competitivo, automaticamente sua produção é melhor, sua terra vale mais, você compra o seu vizinho e você cresce organicamente. Né? Então, não tem como você deixar o boi com a corda agora. Não tem como você não estar participando desse movimento de profissionalização. Eu vejo uma coisa muito legal. Vocês são altamente tecnológicos. De tudo que entra numa fazenda, nada sai. Tudo é reaproveitado. Existe um P&D muito grande, né? Pesquisa e desenvolvimento muito grande de tecnologia da porteira para dentro. Agora, tudo que vocês ganham da porteira para dentro, vocês deixam da porteira para fora. Verdade. Então, tem que ter um investimento, bota os filhos para estudar, muitos já estão fazendo faculdade exatamente para isso. Utilizem de pessoas que têm essa vocação, como por exemplo o Antônio, para ensinar e aprender como você consegue se proteger e ter mais rentabilidade. Vai ser um grande diferencial de águas, até quando você fala assim, cara, quero parar, minha fazenda roda sozinha. Eu acho que isso é o principal. E porque nós temos um gargalo muito grande depois da porteira, né? Justamente. Eu me atrevo a dizer, Tião, e acho que não estou falando bobagem aqui não, tá? Que nos próximos 5 a 10 anos, o produtor que não tiver inserido nesse mercado de depois da porteira, ele está fora do mercado. Ou ele vendeu a fazenda, ou ele vendeu a fazenda. Eu estou dando um horizonte de 10 anos, mas tem gente que acha até menos, né?
é muito importante. Esse conhecimento ele faz uma diferença muito grande, porque você vê, por exemplo, em 1990, a margem do pecuarista era 40%. Pois né? é. Hoje, a margem do pecuarista está desse tamanhozinho, está do tamanho do coice de um grilo. Então, se o produtor não for eficiente para poder proteger essa margem, daqui a pouco ele está fora do mercado. E não só na trava, principalmente no crédito, né? Eu tenho um amigo meu lá de Nova Mutum, uma cidade que eu tenho bastante carinho, que ele pegou uma dívida há uns 4 anos atrás em dólar. Muita gente pegou. Só que ele não travou o dólar. Então ele pegou uma dívida a R$4. Hoje o dólar está 5. E 20. E 20. Então, e se você botar os juros, vai para 5,30, 5,40. Então esse cara ele não travou o principal ativo da dívida dele, que era o dólar. Logo, a dívida dele ficou 30% mais cara do que ele pegou. O que adianta ele pegar? Mas isso foi por falta de conhecimento, né? Porque ele acha que a minha commodity é em dólar. Sim, beleza, ele está vendendo a commodity um pouco mais cara porque o dólar subiu, mas os juros dele triplicou, quadruplicou. Ele planejava uma parcela de R$300 mil e está pagando 1,2 milhão. Isso. É difícil. Pessoal, Sebastião Parreira do Agro Tem Voz, deixa um recado aí, Antônio, pro pessoal. O Bira já deu o recado dele. Já deu o recado. O meu recado é aprender, aprender, aprender para poder ganhar o depois da porteira. E eu vou fazer isso, pessoal. A gente tem que conversar, falar e mostrar a verdade para o produtor rural. Às vezes é difícil você falar do mercado futuro, do hedge, você vai ter que guardar um pouquinho aqui, você vai ter que organizar a sua casa. Mas na hora que ele entende e que ele passa por um momento difícil, igual você falou, o cara passou por uma recuperação judicial, né? Ele passou por uma recuperação judicial e vai sair mais forte. Muito mais forte. Porque ele entendeu. Sim. E com muito mais respeito. Vou dar um exemplo entendeu depois da porteira, né? Sim. O exemplo maior de recuperação judicial que todo mundo pode atestar é o pessoal do Piquiras, né? Que é uma rede de restaurante aqui de Goiânia. Ficou mal das pernas, abriu o RJ e saiu da RJ. Nossa, você deu um exemplo que todo mundo conhece. Que é o Marcelo. O cara entrou em RJ e ele saiu de RJ. Ele saiu com cabeça forte, um dos melhores... Cara, que momento difícil, o jornal soltando e tal. E ele segurou e hoje todo mundo respeita. Por quê? Porque ele fez o trabalho que tinha que ser feito. E é um restaurante sensacional. De vez em quando eu vou lá tomar uma chopp gelado. Verdade. Bom, mas se eu puder deixar então o meu recado final, eu vou compartilhar a minha experiência, tá? Para fazer essas estruturas... realmente no começo demanda um pouco mais de conhecimento, a gente precisa de ter um acompanhamento, né? Então eu quero ser aqui a muleta do produtor rural durante um período muito curto de prazo, porque a minha ideia aqui com esse podcast é que o produtor saiba o recurso e ele me ligue só para falar, Antônio, olha para mim o preço, é isso que eu quero que vocês aprendam assim como eu aprendi. O meu intuito aqui é esse. Se eu puder dar um conselho para você, produtor, começa devagarzinho, pega aí 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos, dependendo do seu tamanho, obviamente, coloca o pé para ver se a água está fria. Se você se sentir confortável, você vai colocando a canela, o joelho, e depois você mergulha. Mas põe a pontinha do pé, experimenta, veja como é que é esse mercado, entenda como é que funcionam as dinâmicas. Eu aprendi assim, né, Tião? E eu acho que o produtor ele deve fazer isso também. Às vezes a gente pega aqui, o Bira sabe aí, tem cliente que a gente já veio atender, o cliente queria fazer proteção, aí ele falou, quero fazer proteção de 100% da minha produção. Não, está errado. A gente tem que fazer em partes, né? E a gente não protege tudo. Então a gente protege 50%, 60%, mas isso não é todo de uma vez. Então esses processos... E ainda mais no primeiro passo, né? Ainda mais no primeiro passo. Esse cliente queria proteger 100%. Então a minha mensagem para você é, coloca o pé, dedica um tempo, estuda, lê o livro que eu acabei de citar, procure o Tião, a equipe do Tião, para poder... Liga para mim, né, Tony? Para poder conversar. Liga para mim, eu estou 100% à disposição, a Invest Smart está 100% à disposição e a gente está pronto para servir vocês. Eu quero que vocês usem as minhas costas como escada para evoluir. Eu estou aqui para isso. E o Instagram? O meu Instagram é Antônio Junqueira _. Porque é importante, né? Porque o pessoal hoje usa muito o Instagram. Antigamente usava muito o LinkedIn, mas hoje é o Instagram, né? Sim. O meu Instagram, normalmente, eu uso mais para o ambiente familiar. Mas eu vou deixar aberto agora o Instagram e vou começar a publicar um pouco mais sobre as estratégias. Porque o produtor rural está usando muito o Instagram. É uma forma fácil de comunicação, né? Porque antes o produtor rural tem uma pesquisa que usava o Facebook. O produtor rural mais antigo. Por quê? Vou contar esse fato para vocês, para ver
os netinhos que nasciam, que os pais colocavam as fotos, eles faziam conta. interessante. Por isso que muitas pessoas mais velhas têm conta no Facebook. Aí eles foram aprendendo e aí migraram para o Instagram. E aí tá todo mundo no Instagram. Por isso legal. que esses grandes professores, a Agrifato, você viu que ela foca muito no Instagram. Sim, sim. Por isso, porque eles estão lá. Tem várias casas que são muito boas, né? A Lígia é uma, o pessoal da Pine Consultoria também, o Ale Delar é uma pessoa que a gente admira muito. O Ale é muito bom. Então meu conselho é esse, tá? Vai aparecer aí em algum lugar o meu Instagram também e a gente está pronto para servir, é isso. E o seu, Bira? O meu é mais fácil, é Bira Ferreira, não tem outro. Não tem jeito, Não né? tem, fica fácil. Tem um Bira que eu conheço, do Jô Soares. Eu na verdade conheço uns 10. A gente meio que se conhece tudo, né? Não tem muito para discorrer. Só tem uns 10 também, né? Gente, bate-papo foi bom demais. Vamos programar mais vezes para levar a informação correta para o produtor. E é isso aí. A função do Agro Tem Voz é essa. É que o produtor conheça mais, aprende mais depois da porteira. Porque dentro da porteira ele sabe tudo, ele sabe produzir, ele sabe engordar, ele sabe fazer a produção de soja, de milho. Tudo, né? Mas depois da porteira tem muita coisa complicada. Depois da porteira ele tem que mandar o produto dele para algum lugar. E aí nós sabemos que as condições de estrada, locomoção, é muito difícil. Então nós temos que mostrar isso para o produtor de uma forma fácil que ele entenda. Sim. Então essa é a função do Agro Tem Voz. Muito obrigado, Bira. Muito obrigado, agradeço, Antônio. Foi bom demais. Agora eu vou beber mais um café. Um abraço para você. Sebastião Parreira, o Agro Tem Voz. E aqui você vai saber a verdade para fortalecer você, produtor e produtora rural do nosso país. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, até Tchau, mais. tchau. Tchau.